Toda jornada rumo à liberdade financeira começa com 2 pontos. O ponto A, onde você está agora, trabalhando, tentando economizar para dar os primeiros passos, e o ponto B, que é onde você quer chegar, com segurança, patrimônio e liberdade real sobre o seu tempo. E entre esses 2 pontos, logicamente, existe toda uma distância, uma jornada a ser percorrida. Alguns passam a vida tentando encurtá-la apenas com mais esforço, enquanto outros descobrem o caminho certo e seguem avançando passo a passo. E nessa jornada há um ponto em que tudo muda, quando o seu patrimônio atinge uma massa crítica e os juros compostos começam a trabalhar de verdade para você. Você provavelmente já viu dezenas de vídeos sobre como chegar no primeiro milhão, e provavelmente alguns aqui no meu canal. E ainda assim, esse objetivo pode parecer distante, mega complexo, quase inalcançável. E o que quase ninguém te conta é que o problema não está no destino, e sim na forma como você enxerga esse caminho. A maioria tenta dar um salto direto do ponto A para o B, quando na verdade existe algo entre esses 2 pontos que precisa ser construído primeiro. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Por isso, fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Porque é tão difícil sair do ponto A e chegar no ponto B, que para muitos é o primeiro milhão. O que realmente muda quando você alcança o ponto em que o dinheiro começa a trabalhar por você, com mais força, com mais afinco. E como acelerar esse processo para você chegar lá mais rápido. Alcançar o primeiro marco da sua jornada financeira não é algo rápido, pelo menos não para a maioria das pessoas. Todo mundo quer chegar ao primeiro milhão, mas o que quase ninguém percebe é que essa jornada começa muito antes, de forma muito mais lenta do que você imagina. E há basicamente 2 razões para isso. A primeira é a baixa capacidade de aporte. Você investe, vê o saldo crescer alguns poucos reais e sente que nada muda, você desanima. Mas é exatamente assim no início. É a fase mais lenta da caminhada, aquela em que o esforço é grande, mas o resultado ele quase não aparece. Mesmo que você consiga poupar e investir 100, 300 ou até R$1.000 por mês, o caminho até construir um patrimônio relevante, ele não vai ser rápido. Para você ter uma ideia, investindo 300 por mês a uma taxa de 10% ao ano, você levaria cerca de 35 anos e 10 meses para chegar no primeiro milhão. E isso aqui eu nem tô colocando reajuste por inflação. Com R$500 de aporte, você levaria 30 anos e 8 meses para chegar nesse milhão. E com 1.000 por mês, esse tempo cairia para 23 anos. É justamente por isso que quando você está próximo do ponto A, os aportes são muito mais importantes do que a rentabilidade. Nessa fase, não é o quanto seu dinheiro rende que faz diferença, e sim o quanto você consegue investir todos os meses. Pense nisso aqui, ó. Se quem investe 500 por mês consegue dobrar sua capacidade de aporte, passando a investir 1.000, o tempo até o primeiro milhão cai em quase 8 anos. São 8 anos de diferença, 8 anos em que o dinheiro poderia estar trabalhando para você, 8 anos que poderiam significar mais liberdade, mais segurança e mais tempo para você viver do jeito que você quiser. Pô, Bruno, mas tem como aumentar minha capacidade de aporte? Sim, obviamente sim. Eu vou te mostrar 2 formas de fazer isso. Mas antes, é importante entender a segunda razão pela qual o caminho até o primeiro milhão é tão difícil. E ela está no fato de que nesse começo, o poder dos juros compostos ele quase não aparece. Nos primeiros anos, o dinheiro simplesmente não cresce naquele ritmo que as pessoas leigas geralmente esperam. O retorno ele é baixo, quase simbólico, e o resultado não parece nem mesmo compensar o esforço. Esse é o trecho mais ingrato da jornada, aquele que você investe, espera, mas não vê quase nada acontecendo. Dando um exemplo, uma pessoa que investe R$500 por mês, a uma taxa de 10% ao ano. No primeiro mês, ela terá R$503,99. No segundo, depois que ela já investiu 1.000, ela terá ao todo R$1.011,99. E ao final do primeiro ano, o total acumulado será de aproximadamente R$6.270,27, sendo que 6.000 vieram dos aportes. De juros mesmo, o resultado foi R$270. E isso pensando no juros de 10% ao ano. Você percebeu o que isso significa? Durante esse começo da jornada, quem faz o trabalho pesado é você e não o dinheiro. Porque nos primeiros anos esse retorno ele é quase simbólico. Os juros compostos começam a trabalhar de verdade para você lá na frente. É nesse ponto em que tudo muda. É nesse momento que seu patrimônio atinge uma massa crítica e ao invés de você trabalhar pesado, é o dinheiro que começa a trabalhar pesado. Na prática, isso acontece quando você chega aos primeiros R$100.000. A partir daí, você vê o efeito de juros compostos com muito mais força. Eles vão acelerar o seu crescimento patrimonial. Nessa hora, o tempo se torna um grande aliado e o efeito bola de neve começa a aparecer. De modo que, se seu objetivo é chegar no primeiro milhão, esse é um marco muito importante na sua jornada. Você tem que focar nele. Chegar aos primeiros R$100.000 o mais rápido possível. Isso vai encurtar e muito o seu caminho até o milhão. E há um motivo pelo qual, depois que você chega nos 100.000, seu patrimônio começa a crescer de forma mais rápida, te aproximando mais a cada dia da liberdade financeira. Lembra quando no começo eu disse que os juros compostos ele gerava apenas alguns centavos ou poucos reais de lucro, como você viu no exemplo anterior? Pois é, quando você chegar a essa marca dos 100.000, aí você começa a ver o efeito bola de neve, né? E ver porque o Einstein, teoricamente, eu não acredito muito que ele falava isso não, mas dizia que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Pegando novamente o exemplo de R$500 de aporte por mês a uma taxa de 10% ao ano. Mantendo essa constância com essa rentabilidade, você vai demorar cerca de 10 anos para atingir os primeiros R$100.000. Só que a partir daí o seu crescimento ele vai estar acelerado. Com o mesmo aporte e a
mesma rentabilidade, você vai levar 5 anos para sair de 100 mil para 200 mil. Depois são 3 anos e 5 meses para sair de 200 mil para 300 mil. Para o próximo marco, 300 para 400 mil, o tempo se reduz para 2 anos e 7 meses. E no final da jornada, depois que você já tem 900 mil, para chegar até o primeiro milhão é um espaço de basicamente um ano, um pouquinho mais do que isso. Ou seja, aquele marco de 100 mil que levou 10 anos para acontecer no começo da jornada, ele leva um ano para acontecer no final. Você ter os mesmos 100 mil. É aqui que a verdadeira mágica acontece. E é justamente por isso que eu insisto tanto que você busque alcançar essa marca o mais rápido possível. E aí sabe o que é o melhor? Depois que você chega no primeiro milhão, e nesse exemplo dos R$ 500 por mês, rendendo 10%, seria um espaço de 30 anos. O segundo vem muito mais rápido. Seriam apenas 7 anos mantendo essas mesmas premissas. E agora presta atenção aqui, porque se você conseguir encurtar o tempo necessário para chegar aos primeiros 100 mil, você pode atingir esse milhão também muito mais rápido. E aí fica a pergunta, né? Como é que eu posso acelerar esse processo até os 100 mil? Como sair do ponto A mais rápido e encurtar essa distância até o ponto B? No começo do vídeo eu disse que o segredo está em aumentar os seus aportes. Se você conseguir investir 500 por mês e passa a investir 1.000, o tempo até os primeiros 100 mil cai de 10 anos para 6. E a partir daí o crescimento passa a acontecer cada vez mais rápido, como vimos anteriormente. Para você ter uma ideia, mantendo o aporte de 1.000 por mês a uma taxa de 10% ao ano, o seu patrimônio seguiria a seguinte trajetória. São 6 anos para os primeiros 100 mil reais, 9 anos e meio para chegar nos 200 mil, 14 anos e meio para alcançar 500 mil e cerca de 23 anos para atingir o primeiro milhão. Agora, observe a curva. Nos primeiros anos, quem faz o trabalho pesado é você, o dinheiro cresce pouco. Mas depois os juros compostos entram em ação e o patrimônio começa a acelerar sozinho. Seu aporte ele passa a ser desimportante. Na prática, é como se cada ano de consistência comprasse o direito de ver o dinheiro se multiplicar com menos esforço no futuro. E agora chegamos aqui ao filé mignon do vídeo, né? Como é que você faz para aumentar os aportes? E basicamente existem duas formas, não tem mágica. A primeira é através de um bom controle do orçamento. Se você nunca fez isso, eu te convido para sentar numa mesa, abrir um bloco de papel, um bloco de notas, uma planilha de Excel, alguma coisa que você goste, um app, e anotar absolutamente tudo que você gasta. Você vai começar separando entre gastos essenciais, coisas que você não pode deixar de ter, como por exemplo moradia, transporte, alimentação, e gastos não essenciais, que podem ser bem reduzidos, talvez até cortados durante um certo tempo. Pedido de delivery, roupas que você compra mais caras, pequenos luxos do dia a dia, um lazer muito extravagante. Quando você fizer isso, você vai perceber uma coisa que acontece com quase todo mundo, né? As pessoas dizem que o dinheiro some, mas na verdade ele está sendo mal direcionado. E quando você começa a enxergar para onde ele vai, você consegue retomar o controle e direcionar bem esse dinheiro. Se você quer uma sugestão de orçamento no qual você possa se encaixar para conseguir direcionar melhor esse dinheiro, e lembrando que isso é só uma sugestão, para pessoas solteiras vai ser muito mais execuível do que para o pessoal que já é casado e tem dependência. É bem mais difícil você mudar um orçamento nessa fase. Mas isso aqui é mais ou menos o que eu fazia na época do exército. Eu direcionava parte do dinheiro para a liberdade financeira, para os meus investimentos de longo prazo. Vou colocar aqui um percentual de 15%. 10% para uma composição de reserva de emergência, que você pode ter que usar no curto prazo. 55% para necessidades básicas do dia a dia, moradia, alimentação e transporte, por exemplo. Para não cortar totalmente o seu lazer, né? 10% da sua renda ficariam para essa área. 10% para educação, para continuar evoluindo e aumentando seu potencial de renda. Você não tem que gastar isso todo mês, eu pensaria em termos anuais. E aí com isso a gente chega no 100%. Esse é o retrato daquilo que eu fiz lá atrás. Uma pequena modificação, eu investia cerca de 30% da minha renda. Pô, Bruno, eu não consigo chegar nos 30 que você investir, nem nos 25 sugeridos. Tudo bem, né? Se você mirar nos 25, mas por exemplo ficar em 15, vai investir muito mais que boa parte das pessoas. E caso você venha ganhar mais ao longo do tempo, porque foi promovido no seu trabalho, aí você vai adequando. Não deixa os gastos subirem, mas a sua renda subiu, então você vai ter condição de aportar cada vez mais. Contudo, eu não deixaria essa ideia de lado de você conseguir se adequar ao orçamento, porque muita gente que assiste aqui o canal, sei que não é todo mundo, já tem uma boa remuneração. E mesmo assim não investe. Já tive muitos alunos médicos que ganhavam mais de 50 mil reais por mês e gastavam 50 mil todo mês. Alguns gastavam até mais do que isso, se endividando. E logicamente é muito mais fácil para quem ganha mais conseguir livrar um dinheiro para investir, mas para quem ganha menos, pense que você tem que conseguir de alguma forma gastar menos do que você ganha, para que sobe um excedente e você comece com esse hábito. Pô, Bruno, mas aí pode ser muito pouco. Talvez seja, né? E aí que entra a segunda forma, porque talvez você ganhe pouco e não tem muito espaço para cortar. Ou até se você é muito bom de corte, há um limite no quanto você pode economizar. Afinal de contas, você tem necessidades que são básicas, elas não podem sair do orçamento, como você tem moradia, transporte, alimentação. Por mais que você possa gostar de fazer jejum intermitente, uma hora ele tem que acabar. E aí, como aumentar os aportes? Aumentando a sua renda. Você precisa encontrar formas de ganhar mais dinheiro. E esse costuma ser um ponto bem negligenciado, porque é mais fácil você focar em cortar gastos, pelo menos no primeiro momento. Já criar novas fontes de receita costuma ser mais complicado. Mas há basicamente 3 motivos pelos quais eu acho que você não pode ignorar essa parte. O primeiro deles é que seus custos de vida, eles vão seguir aumentando, ainda que você seja uma pessoa muito econômica. Isso vai acontecer por conta da inflação. Ela é constante e se sua renda não cresce junto, só os custos, seu poder de aporte vai diminuir. Também porque cortar
cortar tem um limite, como eu já comentei aqui. Você pode reduzir muito desperdício, mas uma hora não tem mais o que cortar. E o terceiro ponto é porque o pessoal que chega a esse primeiro milhão não faz isso apenas com economia, mas também através da criação de valor. Quem prospera é quem descobre como transformar tempo, conhecimento e habilidade em algo que o mercado paga bem. E aqui que entra essa segunda forma de aumentar seus aportes, através da criação de uma renda extra. Eu não estou falando aqui de você ganhar dinheiro rápido ou de cair na armadilha de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O segredo é encontrar uma boa interseção entre aquilo que você gosta, o que você faz bem e o que as pessoas estão dispostas a pagar. Quando essas três áreas se cruzam, você encontra o que a gente pode chamar de zona de valor. Por exemplo, se você gosta de ensinar e tem facilidade com finanças e sabe que as pessoas pagam por isso, então você pode começar a ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. Se você domina alguma habilidade técnica, pode prestar serviços como freelancer. Se entende marketing, pode usar o digital para escalar o que você sabe. O erro da maioria é tentar copiar um caminho pronto pelos outros, em vez de começar pela própria zona de valor e usando o digital como meio para expansão. Eu acho que o digital ele pode ser um grande acelerador dessa jornada, porque ele te permite escalar aquilo que você entrega sem depender apenas do tempo que você tem ou do meio físico, que costuma ser muito mais caro. E aqui eu vou dar o meu exemplo pessoal, né? Durante anos eu segui exatamente o que eu ensino aqui. Você vai ganhar um certo valor, você vai poupar uma parte daquilo que você ganha, vai investir com disciplina, os aportes serão mais importantes do que os investimentos durante boa parte da jornada e depois o investimento começa a fazer a sua escalada exponencial. Os juros compostos fazem o trabalho deles. Foi assim que eu cheguei ao meu primeiro milhão e desde o primeiro investimento foram 12 anos de estrada. E já durante esse caminho, que eu consegui encurtar bastante em relação às simulações que a gente fez aqui, eu já buscava uma forma de ganhar renda extra. Isso aconteceu com a criação de um blog, então já usei a internet para isso. Eu escrevia sobre finanças, mais curioso é que eu nem aparecia, né? Era um blog, até tinha uma foto minha, mas era muito diferente da exposição que eu tenho hoje. Não tinha canal no YouTube, eu não tinha um Instagram, pelo menos não com muita gente assistindo. De modo que era só um site onde eu compartilhava aquilo que eu tinha aprendido ao longo da minha jornada de investimento. Na época eu nem imaginava, mas aquele blog, ele começou a gerar uma renda extra bem interessante todos os meses. Eu nem tinha um produto meu para vender, eu simplesmente vendia produtos de outras pessoas através do que o pessoal chama de programa de afiliados e ganhava algum dinheiro com anúncios, aqueles que o Google coloca para aparecer no seu site. E também dei uma sorte muito grande, porque um dos artigos mais visitados do site era sobre Bitcoin. Ele ensinava a ganhar Bitcoin de graça na internet. Existiam vários sites chamados faucets, onde você entrava, eles eram lotados de anúncios, então o site fazia receita com isso e te dava um cashback, digamos assim, em Bitcoin. Era coisa de 1000 satoshis, 800 satoshis, mas que eu fui juntando ao longo do tempo, até porque o pessoal que entrava no meu artigo ia para esses sites também gerava uma comissão do site para mim, porque eu tinha levado um cliente, entre aspas, para ele, de modo que eu juntei 9 Bitcoins assim. E se naquela época a exposição online já me deu um resultado muito bom, que quem não tem presença digital praticamente não existe como profissional. E foi justamente por ter entendido isso que o meu jogo virou. Como eu disse para vocês, eu demorei 12 anos para chegar até o primeiro milhão, mas o segundo ele veio muito mais rápido, foram apenas 7 meses. E não apenas porque o juro composto já fazia um resultado muito maior, mas também porque eu pude aumentar muito a minha capacidade de aporte. E é lógico que eu não posso excluir o papel da sorte nesse processo, tá? Sempre que me perguntam, eu falo, sim, eu dei muita sorte. Eu peguei um bom momento para exposição em rede social, mas eu só consegui fazer esse resultado porque nesse bom momento eu foquei na minha zona de valor, que eu já tinha descoberto alguns anos antes quando eu criei o blog, para pegar aquele conteúdo que eu sabia sobre finanças, sobre investimentos e passar para as pessoas. Só que eu poderia continuar tendo a remuneração apenas do blog, enquanto eu não transformasse isso num produto digital. E aí que tá a minha sorte, né? Porque eu tive contato com ensinamentos que me ajudaram a empacotar esse conhecimento e começar a vender. Sendo que durante boa parte desse percurso ainda era para muitos de vocês um ilustre desconhecido. Se eu pego a primeira turma do Viver de Renda, por exemplo, eu tive 50 alunos. Investi muito pouco, nem coloquei tráfego pago, simplesmente gravei na minha casa, utilizando o celular que eu já tinha e que infelizmente estava com a câmera com neve trincadinho, um tripé improvisado e editando eu mesmo meus próprios vídeos. Ou minha esposa, que fazia isso melhor do que eu. Eu tinha zero equipe nessa época. E esse conteúdo, ele também foi oferecido para a turma 2, para a turma 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. No final ele me gerou mais de 5 milhões de reais em vendas. Quase tudo isso terminando em lucro no final, era basicamente fora impostos. Desse modo, o que antes dependeria de anos de aportes de juros compostos tinha sido feito em questão de pouco tempo. O digital permitiu que eu fizesse o que nenhum investimento conseguiria. Ele praticamente foi uma máquina do tempo na minha história. E é engraçado, né? Porque às vezes eu recebo um cara que não gosta de mim aqui, um hater, ele geralmente quer diminuir aquilo que eu faço falando, pô, você ganha mais dinheiro vendendo curso do que investindo. E a verdade é que sim, e ainda vou ganhar muito mais. Porque da mesma forma que lá no começo da jornada até os 100 mil o aporte é muito mais importante do que a rentabilidade, se o teu aporte fica milionário, ele vai continuar sendo mais importante do que a rentabilidade durante um bom percurso do tempo. Não tem nada errado com isso. É que não dá para competir com a escala do digital. E aqui eu tenho que fazer um agradecimento, eu já fiz isso num episódio do podcast também, porque eu não aprendi esse tipo de coisa sozinho, né? Não bateu uma inspiração assim, um raio de luz descendo na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou montar o meu curso e começar a vender assim na internet. Eu fui atrás de quem já sabia fazer isso. Eu comprei na época o curso do Érico Rocha, Fórmula de Lançamento. E naquele momento eu não tinha ideia do quão significativa aquela decisão
seria na minha vida. Hoje eu posso falar com tranquilidade que foi uma decisão fundamental, né? Mudou o rumo da minha história. Porque talvez o Viver de Renda nunca tivesse existido se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás de aprender com quem já sabia. A ideia de lançar o curso eu até tinha, né? Mas eu não sabia como fazer aquilo. E eu pensei, bom, ou eu aprendo, eu compro o curso do Érico, ou eu posso procurar alguém que já faz isso e essa pessoa vai me auxiliar. E inicialmente eu pensei em ir atrás de alguém que já fazia isso. Eu pensei, poxa, isso aqui pode encurtar, né, o tempo para que eu possa experimentar. E aí quando eu fui atrás desse cara, ele falou, olha, tinha sido recomendado por uma amiga minha que já tinha tido uma experiência com digital. Eu vou fazer essa lista de coisas aqui, ele me apresentou a lista e disse, para isso, ou geralmente eu entro como coprodutor, eu pego 50% do seu produto, ou eu cobro 10 mil reais. Eu pensei, legal. 50% para ele, 50% para mim, eu não sei quanto eu vou ganhar, né? Pode ser interessante, mas ele falou, não, para você eu não quero 50%, eu quero que você me pague os 10 mil. Aí quando eu pensei, cara, 10 mil para ele, só que a lista das coisas que ele me passou, algumas eu sabia fazer, outras eu pensei, isso aqui eu posso aprender. Tinha visto lá que o Fórmula de Lançamento ensinava, sendo que na época o Fórmula custava metade do valor desses 10 mil. Eu pensei, quer saber? Muito obrigado, né? Agradeci esse rapaz, botei os 5 mil no Fórmula de Lançamento, aprendi e fiz a minha primeira turma, que deu mais ou menos 30 mil reais. E aí, como eu disse, depois vi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a oitava, com a mesma gravação, tinham sido 5 milhões. Só que depois veio muito mais, né? Calhou aqui no Grupo Primo. Então tem um cara que podia ter sido meu sócio lá atrás, e se ele falasse sim, eu teria aceitado. Mas ele preferiu me cobrar 10 mil, que eu não quis pagar. Curioso isso, né? Mas enfim, se você chegou até aqui, recapitulando o que a gente viu no vídeo, você entendeu que sair do ponto A ao começo da jornada para chegar até o ponto B, o milhão, não é fácil. Isso vai levar tempo, exigir paciência, principalmente no começo, porque nessa fase é você quem trabalha e não o dinheiro. A recompensa dos juros é pequena. Mas também entendeu que em um determinado ponto, em torno dos 100 mil reais, a coisa muda de figura. É a partir daí que você começa a ver o efeito dos juros compostos ter mais peso do que os aportes que você geralmente faz, quando eles são pequenos. O exemplo de 500 mil reais. E infelizmente, muita gente desiste antes de chegar nesse marco, até porque ele é demorado. Para que você consiga chegar mais rápido até esse objetivo, é interessante que você aumente os seus aportes. E basicamente você vai fazer isso controlando melhor o seu orçamento, mas há um efeito limitado, porque cortes têm limite, e focando em aumentar a sua renda, principalmente dando mais escala àquilo que você faz. E nesse ponto entra o digital. E é justamente para te ajudar nessa jornada, a gente vai ter uma mega oferta aqui no Grupo Primo, onde Thiago e eu nos unimos ao Érico Rocha, que eu citei aqui no vídeo, e ao Leandro Ladeira, que são dois maiores nomes do digital aqui no Brasil. Nós faremos aquilo que a gente batizou de Ultra Black Friday Infinita. Nela você vai ter acesso vitalício aos nossos cursos, os meus e do Thiago, junto com todos os produtos do Érico e do Ladeira. Basicamente, você pode entender o seguinte, com o Thiago e comigo você vai aprender a controlar, investir e multiplicar o seu dinheiro. E com o Érico e com o Ladeira você vai aprender a ganhar mais dinheiro utilizando o digital para ter acesso a essas novas fontes de renda e escalar os seus resultados. E isso eu considero que é um casamento perfeito, porque a verdadeira liberdade financeira vem de você ganhar mais dinheiro, mas também saber guardar, proteger e multiplicar isso ao longo do tempo. E para ver todos os detalhes dessa oferta, que eu garanto que vai ser muito interessante, eu te convido para estar com a gente numa live no dia 27 de outubro, às 8 horas da noite. Até porque lá você vai ter acesso a bônus exclusivos mais limitados. Então basicamente quem vai conseguir pegar esses bônus é o pessoal que está ao vivo. Para isso, é só tocar aqui na descrição do vídeo e fazer a sua pré-inscrição gratuita. Eu espero que isso possa ser um ponto de virada na sua vida, assim como lá atrás foi para mim. Eu sempre digo que se eu não tivesse investido e estudado a parte de empreender online, hoje eu seria um major do exército. Eu estaria com a minha vida boa, assim, confortável. E aí, se eu apenas investisse, eu continuaria sendo major do exército, só que com um patrimônio milionário de alguns milhões. Até porque eu teria feito todo o processo de descobrir o Bitcoin lá atrás, né, começar a alocar mais cedo, mas não teria tanto poder de aporte para comprar mais desse ativo e de outros. Mas como além de investir, eu fui pra internet e aprendi a gerar valor com isso aqui, aí minha vida simplesmente deslanchou. Eu fui para outra liga. E já vi a mesma coisa acontecer com outras pessoas e espero que aconteça com alguns de vocês aqui também. Da minha parte é isso. Um grande abraço, muito sucesso para todos.